Hoje não está escrito Arqueologia e a Bíblia, com o nosso convidado especial do programa Evidências, o Dr. Rodrigo Silva. Voltaremos dentro de 30 segundos para iniciar nosso programa. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Boas-vindas aos nossos telespectadores que estão conosco no mais um programa do Está Escrito. Agradecemos a sua presença e queremos agradecer também a presença do nosso amigo Dr. Rodrigo Silva. Dr. Rodrigo Silva é o apresentador do programa Evidências no Brasil. Passa na Rede Novo Tempo, vai até a América do Sul, África. O senhor é arqueólogo e aceitou o nosso convite para estar aqui conosco e nós agradecemos muito a gentileza sua de estar aqui conosco. Eu é que agradeço a oportunidade de voltar aqui no Está Escrito e que a mensagem de Deus possa realmente atingir a todos os telespectadores em suas respectivas casas. Isso é a nossa oração também. Doutor Rodrigo, quem sabe, para o benefício daqueles que, quem sabe, estão assistindo pela primeira vez, não conhecem o senhor, uma pequena biografia de quem você é, de onde é que você veio, para que eles conheçam um pouquinho melhor, senhor. Bem, eu sou brasileiro. Sou de uma cidade do Brasil chamada Belo Horizonte, que fica no estado de Minas Gerais. E atualmente, além de apresentar o programa Evidências, eu tenho como meu principal trabalho também, sou professor da Faculdade de Teologia no UNASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, onde eu vivo e leciono várias matérias ali, arqueologia, grego e algumas outras áreas ali. E é um prazer estar aqui. Nós temos alguns cursos na área de teologia e arqueologia também, e filosofia. E estamos aí nessa tarefa já há algumas décadas já lecionando. Que bom, muito obrigado. O senhor é casado? Sou casado, a minha esposa. Não pode esquecer de mencionar a esposa, com certeza. Ela infelizmente não pôde estar aqui conosco, o nome dela é Lislier, ela também é professora universitária no Brasil, está atualmente concluindo o seu mestrado em Psicologia da Educação na Universidade de São Paulo, lá no Brasil. E quem sabe, na oportunidade, a gente pode vir e trazê-la aqui também para participar com todos os telespectadores. Será um prazer. Doutor Rodrigo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arqueologia e quem sabe começamos com um detalhe que em outro programa nós já conversamos um pouquinho, mas vamos quem sabe começar com a pergunta: a arqueologia prova a Bíblia? Eu fico feliz, Bill, por você ter começado com essa pergunta, que algumas pessoas confundem um pouco e usam mal essa expressão. Até em livros eu encontrei: a arqueologia confirma a Bíblia, ou prova a Bíblia. Isto não procede por várias razões. Em primeiro lugar, a Bíblia é um livro que tem elementos que demandam fé. Por exemplo, eu não posso, pela ciência, pela arqueologia, por qualquer área acadêmica, provar que Deus é uma trindade. Certo. Isso demanda fé. Eu não consigo provar que Deus jamais teve um começo. Isto não é falha da crença, é falha do método científico. Como, por exemplo, eu não posso provar pelo método científico a existência da chamada matéria escura. Os físicos afirmam que existe uma matéria escura, que em torno de 70 e poucos % do universo é constituído por uma matéria chamada matéria escura. Mas ela é tão grandiosa que ela escapa à experimentação, à observação. Então, nem tudo que escapa à observação e experimentação é inexistente, pelo contrário, existe. Nós é que somos limitados para verificar aquilo. Ora, se a matéria escura, que os físicos afirmam que existe, escapa à observação e experimentação, escapa ao método científico, Deus que é maior do que isto, por que não escaparia? Então esse é um primeiro elemento. Eu não vou usar a arqueologia para provar a Bíblia. Segundo, Deus é a autoridade maior do universo. Uma autoridade não precisa que ninguém valide a palavra dele. Certo. Imagine um juiz tendo que provar que tomou a decisão correta. Então ele não seria juiz, ele seria réu. Imagine um policial tendo que provar que você realmente estava infringindo a lei. Certo. Ele não seria um policial, ele não teria fé pública. Deus é uma autoridade maior. Se Deus tivesse que ter a palavra dele comprovada para alguém, não seria Deus. Então qual o papel da arqueologia? Muito bem, Bill, a arqueologia me ajuda a confirmar a história que a Bíblia apresenta. Se a história que a Bíblia apresenta é um mito,
então a teologia que está assentada nessa história também será mitológica, será irreal. Porém, se aquela história procede, a doutrina, a teologia que se sustenta naquilo também procederá. A arqueologia também me ajuda a compreender algumas passagens da Bíblia que são obscuras, por causa do hiato de milênios entre nós e o livro sagrado. Tá certo? Eles escreveram numa outra cultura, numa outra língua, numa outra conotação de tempo. Então nós temos que, através da arqueologia, voltar no passado, chegar até lá, olhar nos olhos daquela pessoa de uma maneira o mais contemporânea possível e entender o porquê daquelas vicissitudes, daqueles comportamentos, daquelas expressões idiomáticas. A arqueologia ajuda a ler a Bíblia em 3D. Muito bem. Doutor Rodrigo, existem algumas evidências, eu creio, que o mundo diz que é preciso fé para acreditar, mas na realidade existem algumas provas arqueológicas. Por exemplo, Adão e Eva. Muitas pessoas dizem, não, para acreditar em Adão e Eva é preciso ter fé. Mas será que existem provas, evidências, quem sabe, arqueológicas da existência de Adão e Eva, do dilúvio? Aliás, aqueles primeiros capítulos lá do livro de Gênesis, que o mundo aí diz, não, isso é fantasia, isso é elemento de... Vocês precisam ter fé, mas será que existem algumas evidências de que aconteceram esses acontecimentos que a Bíblia declara lá no começo da Bíblia? Em primeiro lugar, Bill, vamos definir academicamente o que é evidência. Às vezes as pessoas não entendem bem o sentido de evidência. Pensam que a evidência seria um DNA de Adão, um pedaço da orelha dele, a foto ossada. Não é assim que a gente trabalha com o método científico. Evidências são elementos que aparecem num determinado campo e que me permitem construir hipóteses de trabalho em cima daquilo. Então, por exemplo... Uma hipótese lógica, Uma hipótese lógica. Se eu chego numa casa, eu encontro ali uma bola, o vidro da casa quebrada, eu tenho ali algumas evidências. A partir do momento que eu descrevo essas evidências de modo acadêmico, eu tenho um fato científico. Okay. A bola não pode ser subjetiva a descrição. Não posso falar que a sala era grande e espaçosa. Ela tinha tantos metros por tantos metros. Não posso falar que ela estava suja. Ela tinha elementos aqui e ali, não pode ser subjetivo. Aí eu tenho um fato científico. Em cima da evidência eu construo um fato científico. Depois que eu descrevi o fato científico, eu posso começar a ter interpretações. Okay. Então, se existem 2 ou 3 interpretações em pé de igualdade para explicar aquele fato que eu não presenciei, eu chamo isso de hipótese de trabalho. Okay. Uma hipótese. Se eu só tenho uma forma de explicar aquele fato e nenhuma outra igual, eu já vou um passo além, eu tenho uma teoria. Okay. Se eu consigo repetir o processo em laboratório e observá-lo, eu tenho uma lei. Então, essas coisas são importantes. As pessoas misturam hipótese com teoria como sendo... Não é a mesma coisa. Então, é uma progressão de hipótese... Até chegar à lei. Então, nós temos a evidência, nós temos o fato científico, hipótese de trabalho, teoria, lei. Okay. Agora, quando eu estou falando de história, eu não posso falar de lei, porque eu não posso repetir a história em laboratório. Certo. Eu fico mais no campo das evidências, subo no máximo até a hipótese. Evidência, fato científico e hipótese. Então, vamos pegar as evidências. Eu trouxe aqui comigo, gostaria de mostrar para você, Bill, e para as pessoas que estão em casa. Esse aqui é um tablete cuneiforme. Esta aqui é uma cópia. O original está no nosso museu lá no Brasil, eu não poderia trazer. No Museu do Louvre você tem vários tabletes desses, no Museu Britânico você tem, no Museu Metropolitan Museum de Nova York. Aqui você tem das primeiras formas de escrita da humanidade. Quando a humanidade começou a produzir os seus primeiros documentos em escrita cuneiforme, a primeira civilização surgiu, e qualquer acadêmico de história vai reconhecer isto, a primeira civilização do mundo surgiu na Mesopotâmia, onde hoje seria o Iraque, o conturbado Iraque. Ali foram as primeiras civilizações. E a primeira cidade que surgiu como civilização foi justamente a cidade de Eridu. Agora vamos raciocinar de uma maneira quase de detetive. Okay. Se a história de Adão e Eva for verdadeira, porque eu já tenho um testemunho dela escrito aqui na Bíblia. Certo. Falta verificar se esse testemunho procede ou não. Se essa história for verdadeira, Adão e Eva estariam no topo genealógico de todas as nações do mundo. Concorda comigo? Lógico. Eu estou trabalhando com 50% de chance de Moisés ter escrito uma mentira ou ter escrito uma verdade. Certo. Se for verdade,
Aqueles primeiros povos que surgiram ali eram descendentes de Adão e Eva. Lógico. E cronologicamente falando, também estariam próximos a Adão e Eva pela cronologia bíblica. Se for verdade o que a Bíblia falou, nos primeiros documentos da humanidade, eles deveriam fazer referência a Adão e Eva, ancestral comum. Lógico. Concorda? Um outro detalhe. Se o evento histórico é grande demais e traumático demais, ele vai deixar marcas na geração seguinte. Lógico. Isso é óbvio. Né? Os primeiros judeus que sobreviveram ao holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial, todas as gerações falavam do nazismo. Até hoje, quantos anos já se passaram desde a Segunda Guerra? E você ainda tem o filme A Lista de Schindler sendo exibido, você tem outros livros sobre os judeus até hoje, têm o trauma do nazismo, eles contam e recontam a história. Então, da mesma maneira, se aqueles elementos de Gênesis 1 a 11 ocorreram, um dilúvio catastrófico, a expulsão do casal, do paraíso, do Éden, eram coisas que deveriam estar na memória do povo. Terceira regra, antes de nós avaliarmos as evidências. À medida que a história vai passando, ela vai se mitologizando. Algumas pessoas vão acrescentando dados, tirando outros, modificando. No Brasil nós temos uma brincadeira, que eu não sei se aqui no Canadá tem, a gente chama de telefone sem fio. Vai falando em ouvido. Vai falando e chega distorcido. Porém, apesar de chegar distorcido, alguns elementos da história original permanecem. Então minha pergunta é, quais foram as primeiras histórias que as primeiras civilizações do mundo contaram? Elas remetem a Adão e Eva e é incrível. Apesar do telefone sem fio ter ocorrido, todas essas histórias contam algumas coisas fantásticas. Por exemplo, eu disse que a primeira cidade foi a cidade de Eridu. Quando escavaram tabletes em Eridu, ou Uruk, que era outra cidade próxima, a própria cidade de Ur, tabletes datados do 3º milênio a.C., as primeiras inscrições da humanidade lá diziam o seguinte: nós somos descendentes daqueles que viveram no paraíso idílico de Dilmun. Sério? Dilmun. Nós viemos daqueles que vieram de Dilmun. Dilmun, em sumeriano, significa terra do sol nascente, terra do Oriente. A Bíblia fala que o Éden foi plantado na banda do sol nascente. E mais, a região onde ficava Dilmun era chamada em sumeriano de Edenu, ou Idim. Idim, ou Edenu, mesmo para quem não sabe sumeriano, é muito próximo foneticamente da palavra hebraica Éden. E o primeiro homem que habitou, e eles construíram a cidade depois dali, a cidade de Eridu, que eles falavam que eram descendentes desses. Esse primeiro homem que habitou ali chamava-se de Adapa. Adapa. Noutros tabletes chamado de Admuzi. Noutros chamado de Adama, que é muito parecido com o hebraico Adam. A ideia que eu tenho é que, assim como o nome João, em português, pode virar John em inglês, Jean em francês, Johann em alemão, Yohanan em hebraico, mas você vê que pelo som é parecido, o nome Adão também estava nessas outras culturas. E mais, Adapa também foi tentado a comer uma comida permitida apenas aos deuses. Sério? Isso tudo aparece ali. Aparece. A figura de Ningirzida, uma serpente. A serpente aparece, uma serpente diabólica que os leva. Há também a história dos Anunnakis, que promoveram uma rebelião no céu contra os deuses. E esses Anunnakis eram em número de 900. 300 Anunnakis ficaram rebeldes, 600 ficaram fiéis. Um terço caiu. E a Bíblia fala de uma rebelião também com o texto. As semelhanças são incríveis, muito incríveis. Mesmo você pegar Lévi-Strauss, por exemplo, o falecido Lévi-Strauss, que era ateu e que não aceitava a historicidade da Bíblia, mesmo ele ficava impressionado como o núcleo da Bíblia está presente em outras culturas. E não somente ali em outros lugares, sumarizando. Eu acredito que eles traziam ainda essas histórias contadas pelos ancestrais e fizeram uma coisa. No Brasil nós temos um fenômeno que nos Estados Unidos tem, eu conheço pouco o Canadá, mas eu presumo que aqui também eu vai encontrar algo semelhante. Nós temos cidades fundadas por imigrantes. Certo. E quando eles fundam cidades, geralmente eles colocam ali o nome de alguma cidade dos seus antepassados. Nós temos no Brasil, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem a região da New England, a Nova Inglaterra. No Brasil nós temos Nova Trento, nós temos Novo Hamburgo, nós temos rios que têm o mesmo nome de lugares da Europa por causa dos imigrantes. Acredito que aqui também. Aqui também é a mesma coisa. Eles colocaram o nome dos dois rios ali de Tigre e Eufrates,
que era justamente o nome de 2 rios dos 4 que haviam no Jardim do Éden. A cidade de Eridu, alguns presumem também que teria alguma ligação etimológica com a raiz da palavra Edin, Éden, que significaria planura. Então existem muitas semelhanças, são incríveis. E isso aparece em vários tabletes, né? E, não outra, é só um, né? E outra curiosidade, quando antropólogos de antropologia, especialistas em antropologia social, foram estudar culturas fora do Oriente Médio, fora ali da Mesopotâmia, e encontraram traços também entre os hindus, os indianos, os chineses, os africanos, encontraram até nos índios americanos. Pelo menos uns 5 ou 6 elementos centrais aparecem em todos os mitos que tem ao redor do mundo. Agora eu estou falando dos 5 continentes. Eles falam de um casal feito do barro, que foi expulso de um paraíso idílico. Eles falam de um dilúvio que cobriu todo o mundo e apenas alguns se salvaram. Eles falam da construção de uma torre que confundiu a língua das pessoas. Eles falam de um fratricídio original, um irmão matando o outro originalmente, quando nós temos Caim e Abel. Esses elementos, e eles falam também de um fruto proibido, esses elementos estão presentes em várias centenas de culturas espalhadas ao redor do mundo. Isso me faz supor, como acadêmico, que não é uma lenda, mas é uma história tão real que todos os povos que derivaram dela a testemunham por uma fonte comum. Não é que a Bíblia copiou esses mitos. É que a Bíblia e esses mitos reportam a um único fato histórico. Só que a Bíblia, evidentemente, mantendo a tradição e aqueles deturpando. Alguém pode perguntar como é que eu sei que a Bíblia está mantendo e a Bíblia não é mais uma deturpação? Isso me permite rapidamente, não tomar muito tempo, Bill. Existem muitas diferenças entre a Bíblia e esses mitos. Em primeiro lugar, agora eu vou falar das diferenças. Eu falei das semelhanças. Certo. Mas, antigamente, os críticos diziam que a Bíblia inventou essa história. Certo. Agora que essas coisas foram descobertas, os críticos dizem a Bíblia plagiou estas... Eles criaram a Bíblia... Porque a Bíblia veio depois. Certo. Mas eu tenho provas de que a Bíblia não plagiou. E agora eu queria falar das diferenças que colocam a Bíblia como superior. Em primeiro lugar, todos esses mitos são baseados no politeísmo, na adoração a vários deuses. A Bíblia fala apenas do monoteísmo. Se a Bíblia tivesse plagiado esses mitos, ela deveria ter também uma raiz politeísta. Exato. Segundo, todos os mitos, inclusive agora falando de mitos mais recentes, como da Grécia, por exemplo, todos eles colocam uma coisa interessante. Colocam que os deuses nasceram depois do universo. O universo ou forças caóticas existiam antes dos deuses. E dessas forças caóticas que nasceram os deuses e o universo. Então, que colocam? O universo teve essas forças caóticas, seria o universo, melhor dizendo, seriam eternas. E os deuses nasceram depois. A Terra seria uma criação dos deuses, mas a Terra não é o universo. Interessante, o universo é eterno, os deuses nasceram depois. A Bíblia é o contrário. A Bíblia coloca que Deus criou o universo. Até a época de Albert Einstein, os mitos estariam com mais razão para os cientistas do que a Bíblia, porque até a época de Albert Einstein costumava-se dizer que o universo era eterno. Mesmo Isaac Newton, apesar de crer na Bíblia, trabalhava com a hipótese de um universo eterno. Mas desde Albert Einstein e o Hubble e as pesquisas sobre o começo do universo, o Big Bang, como alguns querem chamar, não interessa aqui o ponto, o fato é que o universo teve um começo. Hoje, qualquer físico admite isso, o universo teve um começo. E o único livro da antiguidade que fala de um começo para o universo é a Bíblia. Sério? Os outros colocam os deuses como filhos do universo. Pega a mitologia grega, né, os titãs, Zeus nasce bem depois, Poseidon nasce, Deus não nasce. Outro detalhe, nesses mitos mesopotâmicos, os deuses resolvem destruir a terra, eles criam a humanidade no começo para que a humanidade substitua aquela terça parte dos Igigi, que eram os Anunnakis rebeldes. Certo. Até aí tudo bem. Mas eles queriam apenas servir. Nos mitos, os deuses fizeram o jardim de Éden para seu próprio gozo. Certo. E criaram o homem do pó da terra para servir de empregado deles. Certo. A Bíblia diz que não. Deus criou o jardim para o benefício do ser humano. Certo. E Deus não criou o homem para servi-lo como um capricho seu. Certo. Então tem várias diferenças. Na Bíblia, a humanidade é destruída pelo dilúvio porque a humanidade se tornou corrupta. Nos mitos sumerianos, a humanidade é destruída por um dilúvio porque, trabalhando, eles estavam fazendo barulho e atrapalhando o sono dos deuses. Então, a superioridade filosófica da Bíblia é sem tamanho.
E o último elemento que eu poderia dar. Você pode hoje, eu convido, se você quiser ler numa tradução em inglês, o mito de Ádapa, os mitos de Ana, os mitos mesopotâmicos. Se o telespectador quiser ler, pode ler. Mas eu duvido que a leitura de qualquer um desses mitos irá transformar a sua vida. Mostre para mim uma pessoa que deixou as drogas por ter lido o épico do Gilgamesh, que é o mito sumeriano. Mostre para mim uma pessoa que teve a vida dele transformada, que venceu a depressão porque estudou aquelas coisas. Eu estudei isso, mas a minha Bíblia foi transformada por esse livro. E eu conheço os dois. Eu conheço isso e conheço literatura sumeriana. Mas esse aqui me transformou, aquele não. E não é uma experiência particular. Investigue no mundo inteiro. Quem foi transformado pelos outros? Esse livro realmente tem um diferencial que nenhum outro possui. Há quanto tempo é que essas verdades, o mundo conhece isso que o senhor acabou de falar? Quantos anos? Bom, na verdade, a arqueologia é uma ciência relativamente nova. Quando a gente fala de 200 anos, isso é novo para uma ciência. A arqueologia mesmo, ela começou em 1798, segundo alguns, quando Napoleão Bonaparte e seus homens estavam fazendo um intercurso no Egito para evitar que o exército da Inglaterra chegasse até a Índia. Então, ali eles encontraram, por acidente, a Pedra de Roseta. Napoleão tinha um batalhão de pessoas no exército que eram cientistas, que eram artistas, que eram intelectuais. Esse pessoal pegou a Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta foi confiscada pelos ingleses, por estar no Museu Britânico hoje, mas, por ironia do destino, foi um francês que a traduziu, Champollion. Depois disso aí, as pessoas começaram a ter interesse em pesquisar a Mesopotâmia. E aí, foi um achado atrás do outro. Aí, depois você tem 1822, as pesquisas de Henry Layard, aí descobriu Nínive, Nippur, a própria cidade de Babilônia, e não parou mais, até hoje. Aí vieram os assiriologistas, começaram a decifrar os tabletes cuneiformes, e até hoje tem muita coisa, porque apesar de tudo isso, 90% do tesouro arqueológico ainda está perdido. Está perdido. Ação do tempo, vândalos, ladrões de sepultura, guerras, infelizmente muita coisa se perdeu. Mas os 10% que já foram encontrados ilumina tantas páginas da Bíblia que é fantástico. E realmente eu posso quase afirmar, como Jesus disse uma vez, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu acho que as pedras estão clamando de alguma maneira. Agora, o senhor trouxe outra... eu não sei se... Nós temos uns 3 ou 4 minutos só. Eu vou só mostrar rapidamente para o telespectador. Quem sabe no próximo programa nós falamos um pouquinho mais. Exatamente. Então posso fazer já, até para o pessoal ficar conosco? Lógico, você me convida para um próximo, então? Convido, Então aproveito que eu gostaria de voltar aqui no programa Está Escrito. Então eu vou falar com você sobre esse tijolo aqui e qual a relação dele com a Torre de Babel. Mas, Bill, nós estamos proibidos de falar isso agora, viu? No próximo programa você vai saber qual a evidência arqueológica da Torre de Babel, o que esse pedaço, esse fragmento de tijolo aqui tem a ver com isso. Só vou antecipar, isso aqui não é réplica, esse é original. Isso aqui tem pelo menos 4.300 anos. Aguarde. 4.300 anos? 4.300 anos, mas no próximo programa Está Escrito, nós vamos falar sobre ele. Por que essas informações não saem para o mundo assim? Por que a maioria dos cristãos, eu creio que a maioria dos cristãos não conhecem isso? O senhor acabou, falou dessas evidências, desses relatos em várias culturas. Por que essas informações não saem para fora? Nós temos algumas razões para isso. Em primeiro lugar, você lembra que a verdade sempre teve dificuldade de despontar ao longo da história. Os alemães demoraram até depois da Segunda Guerra Mundial para descobrirem o que Hitler estava fazendo nos campos de concentração. Se você chegasse em Berlim, na época, no auge de Auschwitz e Treblinka e Sobibor, e perguntasse a qualquer alemão, nunca, Hitler jamais faria isso. Eles não sabiam, mesmo os americanos não sabiam o que estava acontecendo quando foram estourar os campos. A verdade sempre é difícil de explorar. Sempre ela está oculta. As pessoas parecem não querer falar sobre ela incomoda. Da parte dos cristãos existe às vezes o problema da preguiça mental. Algumas pessoas se contentam com pouco, né? Eu acho que, mas de qualquer maneira, mesmo que a verdade tenha dificuldade de despontar, ela desponta. A história testemunha disso. E para mim a verdade não é apenas um assentamento intelectual, um assentimento intelectual. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, e ela vai despontar. Só que é um problema, Bill. A verdade, quando não converte, endurece. Esse é o ponto. Então, o sol derrete a cera e, ao mesmo tempo, endurece o barro. Certo. Como a verdade vai atuar em sua vida é uma coisa que só você em casa pode responder. Muito bem. E se você não conhecer
a esse Jesus Cristo, quem sabe agora seria um bom momento para entregar a sua vida a Ele. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia, te agradecemos pelo Dr. Rodrigo e o conhecimento que ele tem e o trabalho que ele faz, querido Pai, em proclamar a verdade tua. Mas, Pai, nesta hora nós suplicamos por aqueles que estão nos assistindo, especialmente por aqueles que até agora ainda não se entregaram por completo a Jesus Cristo. Pai, que eles possam se entregar agora, sabendo que tu os recebes como um Pai amoroso, que eles possam sentir em sua vida o milagre de uma transformação através do poder do teu Santo Espírito. Esteja com cada telespectador. Nós te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bem, doutor Rodrigo, chegamos ao final de mais um programa. Mas a próxima semana estamos aguardando esse pedacinho de tijolo aí. Com certeza. Obrigado. Obrigado, telespectadores, também por estarem conosco. Lembre-se do website, estaescrito.ca. Lá, vocês têm um link lá que vocês podem assistir o programa do Dr. Rodrigo, Evidências, lá do Brasil. Você também pode assistir este programa, pode indicar para um amigo, um vizinho que não assistiu, que você sabe que essas informações seriam importantes. Lá você pode fazer isso também no website, estaescrito.ca. Você pode mandar um pedido de oração, você pode mandar comentários sobre o programa e também, se o Espírito Santo tocar no seu coração, você pode mandar uma doação para o nosso ministério também. Até a próxima semana, que Deus nos guarde e lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.